Olá, boa noite para você que nos acompanha. Deixa eu cumprimentar aqui a nossa convidada da noite de hoje e o nosso colega apresentador, pastor Cassiano Silva. Hoje a nossa convidada é muito especial. Muito especial. Muito obrigada. Hoje nós estamos aqui com a Mari, que tem uma história linda, uma história incrível, empreendedora. Para nós é um motivo de muita alegria, Mari, ter você aqui. Muito obrigada, gente. É uma honra estar aqui. Como sempre, né? É sempre uma honra estar na presença de vocês, estar aqui com a galera da igreja, mas eu creio que esse momento, vocês me honrarem com esse momento também, para mim, é muito especial. Glória a Deus. A Mari se comunica muito bem e daqui a pouco a gente até teria que inverter. Ela que deveria estar aqui nos entrevistando. Eu adoraria. Muito comunicativa, muito simpática, uma pessoa muito simples. De cara a gente já chega. O mundo chama de energia boa, a gente chama de fé, né? Sim. A fé da Mari, já estampada no olhar dela, da forma como ela fala. A Mari foi criada para ser uma empreendedora. Verdade. O pai criou a Mari e eu acredito que com aquela liberdade, você pode estudar, você pode, se formar, mas não te esqueça do teu legado. Você vai tocar os negócios da família e depois que o pai faleceu, um grande empresário da área do cosmético, ela se viu então obrigada a colocar em prática aquilo para qual nasceu para fazer, Mari. Mais ou menos por aí a tua história, né? Na realidade, meu pai nunca empreendeu na área de cosméticos. Isso já é um empreendimento meio solo. Meu pai era empreendedor da área da construção civil, de comerciante, e tinha uma empresa de um ramo bem difícil, que é o ramo de fomento mercantil, factoring, né? E aí ele veio a falecer quando eu tinha 14 anos. Faltava um mês para eu fazer 15. Meu pai morreu dia 4 de outubro, eu fazia 15 anos, dia 4 de novembro. E deixou a minha irmã com 20 anos e minha mãe, que sempre foi dona de casa, né? Deixou nós três aí sozinhas, com todo um patrimônio de umas 4 empresas para gerir e tocar. Então, isso assim, em Santa Catarina? Criciúma, Santa Catarina, seu Dilmário. E a nossa sorte está, né, a nossa bênção, né? Eu não acredito em sorte, eu acredito em bênçãos. A nossa bênção está que o meu pai, desde o dia que eu e a minha irmã nascemos, ele nos criou para ser empreendedoras. Olha que benção. Eu sou de 83, a minha irmã é de 78, né? Então a gente já é antiguinho, eu já tenho 40 anos, minha irmã 45. Só que num mundo onde não se falava de coach, não se falava de crenças limitantes, a gente nem sabia o que era isso. O meu pai criou a gente como se ele tivesse vivido em 2023, assim. Era um homem à frente do seu tempo. Muito, ele e minha mãe. E quando a gente falou que você foi logo gerenciar, você, sua mana e sua mãe, vocês foram logo, quando seu pai faleceu, gerenciar e cuidar de um negócio totalmente masculino. 100%. Que é o ramo da construção civil, né? 100%. Meu pai tinha uma loja de material de construção com um sócio, né? Muito grande, uma loja não era uma loja de rede, tinham outras unidades em outros lugares, mas não era uma rede, assim, mas era uma loja de grande porte para a cidade de Criciúma, e essa loja ainda tinha uma rede atacadistas que atendia atacados para material de construção no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então tinha caminhões, funcionários na rua, representante viajando, gerência, né? E essa era a parte fácil, né? Porque tinha mais um escritório de fomento mercantil. Para quem não sabe o que é o factoring tem uma atuação parecida com um banco, assim, né? É uma empresa que atua na compra de direitos creditórios. Para ficar mais fácil, na época, troca cheque. Digamos, o empresário vai lá com os cheques das vendas dele pré-datadas, né? E a gente, no fomento mercantil, compra os direitos creditórios, recebe esses cheques e paga um preço pelo valor do montante. E isso é um negócio complexo, difícil, novo para a época, porque na época o povo dizia, isso aí é agiota disfarçado, e não era uma atividade regulamentada, né? Super difícil. Então, quando o pai morre, assim, a gente se pega nós três sozinhas, a gente se olha as três, vamos morrer de fome. Acabou agora. Tem tudo, mas vai administrar de que forma? Porque o que acontece? A vida do herdeiro, do sucessor,
assim, tu começa a tua vida, né? Empreendedora. E aí, quando tu vai crescendo, tu vai galgando sucessos. O herdeiro, o sucessor, começa a vida dele só galgando fracassos, porque ele não consegue ter uma trajetória de sucessão igual do mentor que começou lá atrás. Sim. O cara que construiu aquele negócio, ele aprendeu a construir, então ele é genial. Aí tu pega o bonde andando, cheio de funcionários, cheio de pessoas para gerir, cara, tu só apanha, é fracasso, 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 até o dia que tu começa a conquistar pequenas vitórias e consegue te manter na linha, né? Então isso Tiveram pra muitos nós... prejuízos assim nessa questão, Mari? Muito, porque eu nunca vou esquecer, né? O pai morreu, meu pai morreu num domingo de eleição. Foi na reeleição do Fernando Henrique Cardoso, morreu também, porque já, né, todo mundo votando fora, os médicos fora, ele teve um infarto fulminante e não teve muito recursos para ser atendido. Pronto-socorro, né? Sério? Na cidade, uma cidade pequena, nós estávamos visitando a minha avó numa outra cidade catarinense de interior, né? Quando chegou no pronto-socorro infartado, pouco Recurso. se tinha para fazer. Daí faleceu naquele domingo, todo aquele vucu-vucu, cidade inteira se mobilizou, era um cara, ele tinha um temperamento dominante, extrovertido, então pensa, um cara querido, né? Querido, assim, demais. Me lembro que a minha mãe velou ele na segunda, na terça nós ficamos em casa, na quarta minha mãe e minha irmã foram trabalhar, porque a minha irmã já tinha 20 anos, já era mentorada pelo meu pai, né? E cada uma já foi para o seu cargo. E quando tu chega numa empresa que a estrela morreu, tem outras pessoas abaixo dessa estrela, né? Tem o diretor financeiro, tem o diretor comercial, tem o gerente, tem... E aí, quando a minha mãe chegou... Toda uma estrutura, né? Toda uma estrutura de pessoas que estão ali há anos na tua frente. Tinha pessoas que estavam ali com meu pai, quando meu pai também era funcionário, porque meu pai era uma pessoa humilde, super pobre. Ele foi conquistando ali os passos dentro da empresa, economizando, porque, embora fosse um cara de temperamento extrovertido, né? Ele era habilidoso com dinheiro, igual um analítico, assim. Então foi economizando. A gente tinha uma vida, assim, de muita economia, muito estruturadinha, certinha, e foi comprando a empresa, foi primeiro investindo 10%, dinheiro. Depois 15%. O sócio dessa empresa é um dos homens mais ricos de Santa Catarina, um empreendedor que morava em Florianópolis, e ele foi comprando. Então, assim, tinham pessoas lá que já trabalhavam com ele, mas talvez não amavam ele tanto ou assim quanto hoje a gente... Conquistou um espaço, de repente não o coração. Claro. Que é normal no mundo dos negócios. A pessoa te abraça, meu amigo de Mari, tu é demais, mas no coração dela não é aquilo que ela sente, né? Sim. Ela tá... E quando a minha mãe se sentou lá na cadeirinha... Começou a atender. Não, porque ainda tinha... Meu pai era sócio de 50%, né? Então tinha o outro sócio. Foi o nosso primeiro desafio, lidar com o outro sócio. Né? Então, quando nós sentamos lá na cadeirinha, todo mundo disse, nós é time e outro sócio, né? Tu te ferra, porque quem tu é? Tu é uma Zé Ninguém. Uma dona de casa aí, ó. Só pensa em limpar. Minha mãe gosta de limpeza, ela tem mania de limpeza. Só pensa em limpar. Então, ali, pra gente tomar o poder daquele lugar. Foi um desafio. Foi um desafio, assim, que vocês não podem imaginar. E você era uma garotinha de 15, 16 anos nessa época. Eu fiz 15 anos, mas aí, assim, ali já comecei a assumir pequenas responsabilidades, né? Já foi criada, preparada para ser uma empreendedora e já começou a ter experiência na prática logo que o teu pai faleceu. Você já teve que pegar e se virar, vamos dizer assim. Chegou ali... Eu não fui trabalhar, eu terminei os meus estudos, mas assim, dentro da nossa casa vieram uma avalanche de problemas, né? Porque aí quando a minha mãe foi encarar esse empreendedorismo, assim, como mulher, nós estamos falando de 1998, né? Então, assim, não era qualquer pessoa já que galgava um cargo tão alto enquanto mulher, né? Sim. Isso a gente tem visto muita projeção, presidentes de bancos, aí a Nubank, hoje que tem à frente uma mulher, Magazine Luiza, mas na época... nem sempre foi assim. Né? Não se via. E ainda mais uma mulher sem formação e dona de casa. Então, ela foi, conquistou, né? Sentou nessa cadeira e vieram uma avalanche de problemas que a gente, em casa, teve que ter um escudo muito grande, muito poderoso, eu, ela e a minha irmã, pra gente não pirar
e não ser passada para trás, né? Sim. Porque daí a gente começou uma corrida de não ser passada para trás, não era de empreender, era de não O perder. primeiro passo era só também o conhecer com quem estava na empresa, saber quem eram as pessoas e ter ali e conseguir um conhecimento em um espaço curto de tempo, porque o negócio estava andando. O negócio estava andando e aí onde tu vê assim a importância da família, né? A importância de tu estar bem alicerçado. E dentro dessas empresas tiveram pessoas que foram do time que aparentemente era mais forte, né? Mas Deus, assim, por isso que eu não acredito em sorte, acredito em Deus, propósito e pessoas de princípios, assim. Nessa empresa de fomento mercantil, o diretor era um cara cristão, que ficou com a gente por muitos anos. E esse cara foi crucial, assim, para alicerçar a minha mãe no gerenciamento desta empresa em específico, né? E ali a gente começou toda uma trajetória, né, de luta, primeiro para rescindir essa sociedade, porque daí esse sócio, né, disse, olha, eu não quero continuar sócio de vocês, para mim não faz sentido nenhum, eu tinha os negócios com ele porque o cabeça era ele, mas, né, vamos separar, o que vamos fazer? E aí, né, toda pessoa todo homem de negócios vai tentar tomar vantagens, né? Sim. E aí a minha mãe, que é genial, a minha mãe é uma mulher genial, a minha mãe é um gênio, assim. Ela, no meio dos processos e andanças e das coisas que a gente vinha sofrendo, ela conheceu um advogado gaúcho que veio a nos mentorar há muito tempo, uma audiência contra nós. Sério? Esse advogado estava lá e ganhou da gente a audiência, né? E aí a minha mãe foi e contratou esse advogado, e esse advogado fez essa cisão, essa divisão societária, né? Que foi o que salvou a nossa vida empreendedora, assim, e nos levou. E ali eu e a minha irmã seguimos sendo mentoradas e preparadas para continuar o negócio. continuar. Depois de você já com experiência, depois você já desse meio tempo se formou também, né? Sim. Você é formada em Direito. Eu sou formada em Direito e a minha irmã é em Administração, né? Uma dupla bacana, né? Justamente para formar o time, né? Sim, o time, porque eu sempre gostei de cavalos, o meu sonho de vida, desde pequenininha, era ser veterinária. E o da minha irmã era ser dentista. Né? Só que nem tudo que a gente sonha, a gente tinha aquilo. Os planos do Senhor eram outros. Tu sabes, assim, né? Que é uma coisa que é muito interessante para dizer para quem empreende, tá? E eu vivo falando isso, pastor Cassiano, nossa, mas quantos anos que tu tem? Tu parece que já viveu tanta coisa. Sim, começou com 15, já estava lá Tem muita coisa que eu não tenho autoridade para falar, muito menos conhecimento. Eu sou imatura em muitas áreas, mas nessa área de direito, de empreendedorismo, eu vi muita coisa. Sim, né? sim. Que é um contrato. A Mari ajuda muita gente aqui na questão de apartamento, casa pastoral, locação de prédio. Cara, pensa que bacana, que uma parece, experiência. Lembra do Araponga lá? Ela encontra qualquer vírgula, qualquer problema. Só. Porque a gente teve muitas Sim. experiências de contratos onde a gente foi passado para trás. Então não tem o que te ensine mais na tua vida do que tu perder. A vitória não te ensina desse jeito, né? A vida é uma escola. Muito. E aí, enfim, dentro disso a gente foi se formando e aprendendo, né? Com muito fracasso, com muito prejuízo, né? E aí acaba tendo ensinando os outros. E aí chegou um momento na tua vida que tu quis, além de continuar trabalhando no negócio que era da família, você quis ter o teu próprio negócio. Criar um negócio teu. A gente seguiu aí, né? Resolvemos todas essas nossas questões, seguimos com a nossa vida empreendedora, enfim, né? Hoje eles têm imóveis. As três juntas, só que chegou um tempo que cansou, que era isso que eu estava te falando para quem é empreendedor. Começar uma empresa é fácil, terminá-la não é. Tá? Porque não é assim, tipo, quando tu tem 40 funcionários, né, não adiantava chegar e dizer assim, ai gente, mas eu quero tanto ser veterinária. Não dá, tu tem um compromisso, tu tá inserido dentro
de uma questão que tu não pode abandonar os companheiros, entende? Tu fazer a rescisão de 40 funcionários não é de barbada. Sim. Não é assim, hoje vamos fechar? Não, Não tem tá da noite fazendo pro mais dia. sentido. Muito mais caro. Vamos parar. Então, Sim. é isso que a gente fala. Empreender requer estudo, requer preparo e requer a consciência de que aquilo que é teu sonho te torna também teu escravo. Tu te torna escravo daquilo ali. Tu vai ter que ir até o fim. E o fim pode ser muito sucesso, a venda para um grupo, para um fundo que veio e te comprou e tu botou Ganhar milhões 100 no vezes, bolso. exato, 100 vezes Muito mais. sucesso. E também pode ser dívidas com o banco, dívida trabalhista, processo, né? E aí foi isso que a gente fez, assim, a gente foi encaminhando os negócios, foi diminuindo esse negócio de fomento mercantil, nos tirava muito a paz, lidar com dinheiro e com pessoas, assim, o produto é dinheiro, né? Sim. Desse business, então isso tirava o nosso psicológico assim muito do prumo, era muita incomodação. A gente foi reduzindo esses negócios. Tem alguma coisa específica assim que tu lembra que foi assim, e a tua mãe teve que tomar uma decisão relacionada a isso? Um cliente veio com... Zilhares. A gente tem muita experiência de funcionários que saíam e que entravam com a ação trabalhista, nunca perdemos nenhuma. E um cliente, por exemplo? Não, teve um caso de uma pessoa uma vez, porque antigamente a gente tinha nota promissória, cheque, essas coisas. Esse caso é muito engraçado, né? E muitas pessoas, quando vinham com negócios que fizeram com o meu falecido pai, não foi comigo, com ela, foi lá das antigas, né? Vinham nos cobrar, as pessoas vinham nos intimidar. Sim, porque era por ser 3 mulher. mulheres. 3 mulheres. Então, tipo assim, a pessoa vinha com o peitinho estufado e achava que, tipo assim, só que a minha mãe é braba demais. É uma pimenta. É braba demais e super inteligente. E aí, tipo, um título de crédito, né? Podia ser uma nota promissória, podia ser um cheque. Às vezes não tinha um contrato que balizava aquela dívida. Às vezes eu fazia um negócio com o Cassiano e para garantir esse negócio financeiramente, eu dizia, assina aqui uma nota promissória para mim. Sim. E essa pessoa, eu nunca vou esquecer, essa pessoa veio com um tom de ameaça e sacudiu essa nota promissória na frente da minha mãe. Na cara da tua mãe. E a minha mãe só fez assim, tchu, ela é rápida que é um gato, né? E ela, tchu, rasgou. E disse, agora eu não te devo mais nada. Olha aí. E, sabe? E o que mais é admirável na minha família é que a minha mãe pagou essa pessoa tudo que devia pra ela. Mas sem as ameaças. Assim, te põe no teu lugar. E foi assim que a gente conduziu a nossa vida. E você era uma garotinha quando presenciou essa cena? Fiquei com os olhos desse tamanho. Apavorado. Eu já não era tão garotinha assim, porque a minha mãe é dominante analítica. Ela é uma pessoa de pouca conversa. E não gosta muito de uma folia, assim. Uma queridona. E se gosta, gosta. Se não gosta, se ela ama, fala. ama. Uma queridona. Como minha é que é mãe o nome dela? É Dona Leia. Dona Leia? É. Um Com certeza abraço, tá Dona assistindo. Leia. Um abraço ela vai para a assistir, ela vai senhora. amar. Que bacana, hein? Que história linda. E que a senhora tem, né? Que a Mari está contando, que vocês viveram juntas, e a gente tem certeza que vai vir muitas histórias lindas ainda, né? Para vocês viverem juntas. Não, é extraordinária. E a minha irmã também é uma pessoa super querida, super trabalhadora. A minha irmã sempre foi ótima operacional também. Qual é o nome dela, Mari? É Catiúcia. Alô, Catiúcia, um abraço para você também. Toda certinha, as 3, né? Tudo. E só que das 3, eu sou a mais espivitada. Eu sou a menos certinha. E eu já sou chata. Mas eu sou a menos certinha. As duas são ainda mais que eu. Então, como eu sou mais do jogo de cintura, e aí, quem fazia as negociações era eu. Então, nessa época, eu era super jovem, eu tinha 20 e poucos anos, mas essa negociação para o pagamento dessa dívida, quem fechou fui eu. Olha aí. Né? E a gente já tinha pagou. uma responsabilidade muito grande nos ombros, né? Não, então, assim, a mãe fez isso, assim, botou a pessoa no lugar. Muitas pessoas a minha mãe botou no lugar. Nossa Senhora! Muitas. Mas essa, tipo assim, agora vê que tu consegue aí da Mariana e tchau. Virou as costas e saiu. Sabe? E aí foram dias de negociação, enfim, né? Com essa questão, porque a gente entendia que a gente não tinha aquele débito. Sim. Para nós não procedia. Sim. A todo o contexto da história, para nós, meu pai já tinha pago aquilo em vida, enfim. Mas a gente honrou, né? Uau. Enfim, então foi essa a história. E aí, Quando a gente vai para Santa Que Catarina, bacana. Léo, se não passar em Criciúma é quase um pecado. Porque elas são demais. A gente esteve lá Que numa legal. igreja que o pastor foi pastor da Mari, a gente esteve visitando, depois a gente saiu para almoçar com elas, depois a gente fez um almoço no domingo também
com a mãe da Mari, com a irmã, cara, elas são Que incríveis. bênção. São mulheres guerreiras. Que legal. São Os incríveis. catarinenses, elas são muito incisivas, elas são bravas, né? A minha mãe, então, mas é um ser humano, assim, ó, é uma lição. A minha mãe é uma lição ambulante, assim. Mari, depois que você teve toda essa experiência nesse ramo de construção com a tua mãe, com a tua irmã, você acabou mudando de área depois de empreendedor? Aí veio a vida de casamento, né? Assim, eu me formei em Direito, mentira, eu já morava aqui no Rio Grande do Sul. Eu comecei a faculdade de Direito, e aí eu conheci o pai da minha filha, que é meu ex-marido, que foi também um mentor na minha vida, assim, muito importante. O casamento não deu certo, mas ele foi uma pessoa que me mentorou na vida profissional, principalmente no direito, assim, ele é um tributarista muito relevante até aqui no Rio Grande do Sul. E ele começou, nós nos casamos, ele morava em Florianópolis e a gente morava em Criciúma, só que ele começou a atender muitos clientes em Porto Alegre. Teve 1, teve 2, teve 3, e nisso, eu, a minha mãe e a minha irmã, a gente já vinha pendendo para um outro ramo de negócio. A gente tem uma administradora de bens, a gente foi pegando dinheiro de uma construção, de outra e fazendo imóveis de aluguel, porque a minha mãe estava cansada, sabe? Foi uma vida muito intensa. Então, tadinha, ela queria parar e descansar trabalhar. E aproveitar, né? E aproveitar. E aí a gente foi levando os negócios de uma forma que eles já ficariam mais independentes, não necessitariam de escritório, de funcionários e tal. E nesse meio tempo, o meu ex-marido veio tendo uma ascensão de carreira imensa aqui no Rio Grande do Sul. E aí a orientação do meu pastor, na época, né, eu já era convertida, é que reino dividido não prospera, que eu pegasse as minhas coisas e viesse morar no Rio Grande do Sul com o meu marido da época e com a minha filhinha. E aí, na cara e na coragem, colocamos as nossas mudancinhas debaixo do braço. Aí veio para o Sul. E viemos para o Sul. Viemos para o Sul. E aí aqui, eu não aguentava, eu vim ser dona de casa, né? Porque eu trabalhei com ele no escritório de direito, né? Eu não tenho a OAB, eu não assino, né? Mas trabalhava lá com ele, acho que fiquei uns 2 anos atuando lá no direito tributário com ele, vendo todas essas questões e tal, auxiliando ele, porque a gente também não tinha muita estrutura aqui, era sozinho a gente, né? Imagina. E aí, mas eu tinha, assim, uma coceira, assim, de empreender, de fazer alguma coisa bacana, mas eu já não queria também uma coisa que tivesse funcionários, porque, né, é muito difícil, gestão de pessoas requer um pouquinho de suporte. E aí foi onde entrou na minha vida. Eu fui comprar um batom numa loja. Na época lançaram um produto que vocês não vão saber o que é, mas quem é a mulherada que estiver assistindo vai saber. Mas disso pra gente compra, né? Inventaram o batom líquido, gente, porque o batom que vocês conhecem, tu gira assim, saía uma cerinha, a mulher passava na boca, né? O que inventaram naquela época? O batom que é líquido, que tu passa igual que estivesse passando um gloss, assim. E aí esse batom era uma inovação na época. Eu fui comprar o tal do batom e vi que tinha fila na porta. Olha aí. E aquilo ali me deu uma... Chamou, veio a de empreendedora já. Aquilo ali começou a ver, eu comecei a ver. E aí começou o lance de internet, o Instagram surgiu ali por 2012, eu fiz uma conta, comecei a acompanhar, e eu comecei a ver blogueiras, né, na época, lançando batom, lançando linha de maquiagem. Daí eu disse, opa, se elas conseguem lançar uma maquiagem, não é junto com a Natura, não é junto com o Boticário, é independente, se elas conseguem, eu também consigo. Sim. E ali eu comecei. Olha aí. Aqui, estudar e dar um gás para hoje fazer o que eu faço, né? Eu tenho uma empresa que se chama Bellas Garden, que é uma empresa de cosméticos, de maquiagem, e presto assessoria para pessoas que querem implantar a própria marca de cosméticos. Quantos anos já tem a Bellas Garden? O Bellas Garden, eu fiz a primeira versão dele, né? A primeira proposta veio em 2016, né? Eu lancei loja online já naquela época e tal, mas aí eu não entendia do digital como eu entendo hoje. Então a loja online vendia super pouquinho, eu vendia no físico, no boca a boca ali pra mulherada que me conhecia de Novo Hamburgo. Sim. Só que aí começou essa história de eu maquiava em ti pra tu testar se tu gosta. Maquiava pra testar se... E aí as pessoas começaram a gostar do meu serviço de maquiagem. E eu acabei virando uma maquiadora bem requisitada.
E aí eu Grandes casamentos, eu lembro que alguns trabalhos legais que tu fez. trabalhei num salão super legal, eu tinha um estúdio de produção, de maquiagem e cabelo. E aí eu fiquei prestando serviços e deixei o Bellas Garden de lado um tempinho. Até que junto com algumas amigas a gente resolveu retomar o projeto. E aí voltamos na pandemia em 2020. Olha aí. Aí com mais suporte no digital, né? Com venda online, é o que eu faço hoje, sou apaixonada, enfim. 5 Comprei minutos. Bellas Garden. Belas Garden, Conhecem, olha que amo legal. demais. Bem Que legal. bacana, Mari. Em 5 minutos a Mari vende até uma casa pegando fogo. Eu adoro. Eu adoro gente, né? Eu acho que é outra coisa do empreendedor, né? Eu me lembro que eu não queria mais ter funcionários, assim, não ter Volume funcionários, de mas assim, muita gente para gerir, equipe de 40, 50 pessoas. Mas para empreender, tu tem que gostar muito de gente, tu tem que amar a gente. Exato. Porque tu não vai ter o funcionário, mas tu vai ter o cliente, tu vai ter o parceiro, né? As coisas têm que ter um propósito, tu tem que, enfim, né, levar Jesus naquilo que tu faz, então tem que gostar de pessoas, né? Tem que curtir Sempre a gente vai pessoas. estar em contato com pessoas. Diferente da... Sempre, em toda área que a gente for fazer, né, que a gente for atuar. Mari, hoje, o que você diria para as mulheres que estão nos assistindo? Talvez a gente esteja falando para um monte de mulher que elas não conseguem se ver empreendedora. A partir de que momento? Seja desde muito novinha, muito criança, você já se via empreendedora? Lá no início, você já conseguia se olhar como uma mulher de negócios? Já. O meu pai passava, se a gente olha as crenças limitantes, né? Assim, meu pai passava num lugar comigo, se eu dissesse assim, o meu sonho, eu gosto de cavalo, então eu passava indo para Tubarão, umas fazendas que tem ali na BR, né? E eu dizia, essa fazenda, eu queria ter uma fazenda para andar a cavalo. E ele dizia, meu pai se auto-chamava de Papi Coração. E aí meu pai dizia, o Papi Coração vai comprar essa fazenda para ti e tu vai comprar, porque quando tu for uma não sei o que, sabe? Ele sempre, a gente podia ser, se eu quisesse ser astronauta mulher da NASA, que vai pisar na Lua, meu pai já ia fazer, extrovertido, né? Toda uma história de eu pisando na Lua. Né? Ele já ia criar toda uma... Então, assim, eu tive essa bênção, esse mentor, né? Essa capacitação de tudo tu pode, tudo tu consegue, né? E conheço pessoas já, homens às vezes, que, enfim, às vezes o pai vai dizer, eu queria tanto uma bola, uma chuteira. Não, isso não é pra gente, a gente é pobre. Muito caro. É muito caro. Né? Claro que o meu pai não... A gente, embora ele tivesse uma boa condição de vida, a gente foi descobrir dessa condição de vida quando ele morreu. Sim. Porque a gente vivia uma vida bem regradinha, simples. Muito simples. Não tem essa, eu posso ter uma Mercedes, vou ter uma Mercedes. Não, vai ter um carrinho ali do ano, bonitinho, mas muito mais simples do que isso, né? Eu reaproveitava os uniformes do colégio da minha irmã. Né? A gente comprava um tênis por ano quando fosse comprar com o Papi Coração o material escolar. Era tudo assim, né? A gente não imaginava isso. Então não era assim, eu posso ter porque o meu pai pode me dar, porque o meu pai é... Não, isso nunca existiu na nossa cabeça. Só depois que faleceu. Só depois que ele morreu a gente foi saber. Mas a gente podia tudo, porque na nossa cabeça a gente podia tudo. Sim. Porque ele potencializar. Eu lembro de um post que tu fez, Mari. Tu vamos ter que fazer uma pergunta sobre a questão dos cavalos aí. Eu vi que tu tá do lado de uma égua que era bem vista na época. Tu chegou a participar de alguma prova ou não? Sim, eu tive uma égua que foi finalista do Freio de Ouro. Caralho. Até domingo agora foi a final do Freio de Ouro, aqui no Rio Grande do Sul, né? Eu sou apaixonada por esse estado, assim, pelo Rio Grande do Sul. As coisas que o cavalo e que o meio rural aqui no Rio Grande do Sul proporcionaram para minha vida, assim, são memoráveis também. E eu tive uma égua finalista Tanto que foi um gaúcho que laçou o coração então da Mari. acabou... Não, meu ex-marido era... eu vim pra cá e hoje eu sou casada, Você né? realizou o sonho gaúcho. de ter cavalo, então. Esse sonho tu realizou, Esse de andar a cavalo. E esse segundo momento foi um gaúcho que lançou o coração dela. O Robson é líder aqui da igreja. Olha Um que crente, maravilha. né? Um crente, um gaúcho e crente. Conheci meu esposo aqui na Life in Peace, tem noção? Olha que benção. Né? Eu vim Sou pra o pastor cá... que mais casa a gente. Olha aí. Se tiver alguma mulher encalhada... Homens que não conseguem... Rapaz, tu sabe que lá na emissora aparece muito quadro de pessoas pedindo para casar. Cara, aqui... Então aproveita aqui, ó, já vem no culto aqui na Life in Peace. É muito casamenteira, você não tem noção. Já dá aí as características do vaso ou da vaza que tu quer. Fala com o pastor e ele vai arrumar. Sempre tem alguma coisinha. É casamento e apresentação de criança. Olha aí. Desde junho ou julho do ano passado,
todo mês, Léo, todo mês nasce uma criança aqui. Que maravilhoso, incrível. gente. Que Eu conheci... É um bom sinal, né? As ovelhas estão multiplicando. Eu fui apresentada para o meu marido, que é assim, é o amor da minha vida. Meu marido é o amor da minha vida, Olha o Robson, que lindo. né? Alô, Robson. Ele é uma Ele vai bênção. ficar super feliz. Ele é uma bênção. Ele é o Jim do Robson. Ele é assim, o cara que nos apadrinha, nos protege, nos cuida, nos aconselha. Ele é um cara pacífico, assim, a gente tem uma paz dentro de casa, muito analítico. E eu conheci ele aqui, dentro da igreja. Mas tu falava ali do conselho para as mulheres, né? O que eu vou dar de conselho para uma mulher que quer empreender, né? Que acho super legal, assim, a gente comparar na Bíblia os dois empreendedores na Bíblia, tá? José e Salomão. Né? Porque tudo que eu vejo de empreendedor cristão, eles vão falar em Salomão. Porque Salomão foi o mais rico, né? Salomão foi o mais sábio, né? Só que eu não quero ser Salomão. Eu não quero que a minha vida termine como Eclesiastes, né? Depressiva, desestruturada. Ele não formou um sucessor, porque Robão não foi um bom sucessor, né? Eu quero ser José. Porque José termina a vida cuidando de uma nação, reestruturado com a família, cuidando do pai, reconciliado com os irmãos. Uau! Tá? Então, assim, para tu ser uma mulher empreendedora, tu tem que ser José. Porque tu não pode abandonar a tua casa. Tu não pode brigar com teu esposo, que foi o que eu fiz quando me desviei da igreja. Saí daquela igreja e não encontrei outra aqui no Rio Grande do Sul. Então, eu me desviei do meu propósito. Terminei meu casamento. Eu fui viver coisas que não eram para mim. Sabe? Porque eu não fui mais José. José cuidou primeiro do povo dele, da casa dele, ele empreendeu ali. Então, empreendedora, mulher, cuida primeiro dos teus filhos. Cuida primeiro da tua casa. Estrutura ali o teu clã. Caraca, hein? Né? Dá pra pregar domingo, ó. O que tu acha? Domingo. Foi o que a minha mãe fez, cuidou da casa dela, das filhas tudo dela. Tudo em ordem dentro de casa. De casa, primeiro. dentro de casa. Não, nem todas as pessoas têm essa opção, né? Sim. Nem toda mulher, tem mulher que tem que trabalhar, enfim. Mas a que vai empreender está escolhendo deixar de ser CLT para ser uma empreendedora. Então, eu acho que pensar nisso, colocar isso acima de tudo, assim, cuidar da casa, do marido, das coisas, porque senão tu não consegue ser completo no trabalho. A vida vai ruir, né? A vida vai... Fica insuficiente, né? Vai desfalecer e tu não vai ter cabeça. É diferente, o empreendedorismo da mulher, ele é muito diferente do homem, porque o homem muitas vezes sabe que tem outras pessoas cuidando de atribuições dentro de casa. Nós, mulheres, a gente não tem. Então, eu tô no meu trabalho olhando a hora, o tempo todo que eu tenho que buscar a minha filha. Né? Não é só empreendedora, é esposa, difícil demais, mãe. Né? E as pessoas dizem, não, o mundo tá igual para a mulher e para os homens, não existe desigualdade. Existe sim. Existe sim. Muitas vezes eu fui falar com pessoas, amigos, assim, de empreendedorismo aqui na igreja, a pessoa nem te olha no olho, porque ela não... Ela nem, tipo assim, ai, tu... Entende? Né? E aí depois, quando a pessoa vai conhecer a tua história e tudo aquilo que tu já viveu e que tu construiu, é que ela diz, não, essa pessoa manja, ela passa a te respeitar. Sim. Isso é muito comum no meio das mulheres, né? Então, essas coisas assim... Mari, pensando tudo isso, essa comparação foi muito, muito pontual, né? O final de Salomão, o final de José. Toda essa trajetória. Uma mulher hoje, eu te admiro muito, sabe disso, né? A Mari fala muito bem posicionada, pessoa de palavra, né? Água é água, pedra é pedra. Dentro de tudo isso, teria alguma coisa assim que você viveu, que marcou você em tudo isso de uma forma totalmente negativa, que você nunca faria? E dentro de tudo isso, algo que marcou de uma forma muito positiva? Tá, vou tentar contar a negativa sem chorar, tá? Foi muito marcante, assim, que são estruturas que eu só entendo hoje. Quando eu assumi a empresa, a loja de material de construção, enfim, as coisas começaram a não andar bem, né? E aí, quando a gente tem 20 anos de idade, a gente é muito arrogante. A gente não consegue ter empatia, se colocar no lugar do outro. E eu me lembro que eu fui fazer a demissão de um funcionário que estava com a gente há 15, 20 anos. Eu nunca vou esquecer o nome dele, é Eliseu. Vocês podem imaginar por quê, né? Eliseu. Sim. Então, assim, um cara crente. Um cara que transbordava o Espírito Santo. Transbordava, assim. Vocês não têm noção.
E aquela pessoa mansa, com mansidão, sábia. E ele, gerente, tinha trabalhado com meu pai há muitos anos. O mínimo que ele esperava era uma demissão humana, né? Era um desligamento, sabe? Eu me lembro que essa pessoa chorou igual criança, assim, na minha frente, e eu, na altura da minha arrogância e imaturidade e inexperiência, conduzi a situação de uma forma péssima, assim. Então, eu vou passar uma vida inteira e não vou conseguir pedir desculpas o suficiente para o Eliseu. Então, né, se eu posso deixar uma lição para as pessoas hoje, na altura dos meus 40 anos, é humildade, ouça as pessoas, sabe? Por mais que você ache que você está com a razão, dê para o outro a oportunidade de manter a sua dignidade, de se defender, de explicar. Enfim, isso para mim foi uma coisa que me marcou muito negativamente. E positivamente, deixa eu pensar assim, um momento super legal, eu acho que foi agora com Bellas Garden, coisas bem mais simples, né? Quando eu recebi como influenciadora de maquiagem comecei a receber recebidos das empresas como Eudora, né, empresas grandes, me chamar para fazer publicidade delas. Mesmo eu sendo concorrente, né, eu poder falar no TikTok, no Instagram sobre elas. Porque isso é bem significativo. É um reconhecimento, né? Mostra um trabalho que eu fui fazer, carreira solo, já não tinha mais suporte de mãe, de irmã, de pessoas, eu fui fazer sozinha. Totalmente sozinha. E bem mais simples, né? Não é grandioso, né? Não é uma coisa assim, uau, meu Deus. Mas me deu aquela sensação assim de, eu cheguei lá, eu consegui. Era um sonho teu. Era um sonho. Ser reconhecida, né? Então, assim, hoje eu tenho muito que lutar, muito que aprender, muita coisa por fazer ainda, né? Mas isso me deu aquele saborzinho de, poxa, que legal, cara. É isso aí. Mari, incrível. Que bacana. Nós estamos conversando no nosso podcast de hoje com a Mari. A Mari tem uma história incrível. É uma pessoa que nasceu para ser empreendedora, criada pelo pai para ser uma mulher de negócios. A Mari é cristã, congrega com o pastor Cassiano. A Mari tem uma irmã e a mãe, que a história de vocês ela andou muito junta, então até pouco tempo atrás, Mari. Até hoje, né? Hoje ainda eu estava aqui na igreja fazendo uma reunião dos negócios que eu tenho com as duas. Olha só, online, que legal. assim, né? Uma reunião com o pessoal de Criciúma. E a gente caminha muito junto, assim, e não coloca... Dinheiro para nós não é nada, assim, perto do que nós somos uma para as outras, porque se a minha mãe disser assim, eu tenho isso aqui para dar, a minha irmã vai dizer, dá para Mari, ela ainda não ganhou. Eu vou dizer, não, mas dá para Cátia, porque... O que é bem assim diferente do que a gente vê lá fora, né? Os irmãos, eles entram numa competição hoje, né? E é ruim. Esse amor pelo pai, pela mãe, pela figura materna, pela figura paterna está se perdendo muito, né? Muito. A gente viu aqui na cidade próximo, que foi a cidade de Montenegro, e viralizou na internet quando você pega o filho, coloca o pai dentro do carro e abandona o pai na frente da casa do outro irmão, dizendo essa responsabilidade é tua, se livrando, e o senhor fica ali por horas, né, sentado na rua. Isso é muito triste, né? É triste. Muito. E aí você pega uma família como a da Mari, né, que tinha bastante, vou falar assim, negócios envolvidos, né? Teria tudo para daqui a pouco acontecer uma briga, isso é meu, eu fico com essa parte, eu fico com aquilo, se dividem. E sempre quando se morre o pai ou a mãe, as famílias se perdem, né? Os irmãos se perdem, né? Existe aquela guerra, aquela briga, porque o que vai ser de cada um. Às vezes nem esfria. Né? Quando entram os agregados, porque daí a minha irmã se casou com o meu cunhado. Eu me casei também, 2 vezes. E aí quando vem os agregados, às vezes começa a vir o diabo através de um deles aqui. Mas assim, a gente nunca teve isso, assim, sempre... Nossa, que lindo isso. A nossa família é uma bênção. Esse é o segredo do sucesso, né? E da constância do sucesso. Porque ter sucesso, qualquer pessoa pode chegar no sucesso. Mas manter isso... O que é sucesso, né? Segundo Eclesiastes, o que é sucesso? Né? Eu não tenho sucesso nenhum se eu só tiver dinheiro, né? Eu quero vago, vazio. É vazio. Mas a unidade, o propósito, né? A base que é a família. O legado, né? O legado. De você ter um monte de gente aí que avaliza você, que fala no seu nome, que a sua família tem um nome limpo, não limpo no Serasa, mas limpo de conduta limpa, né? Isso não tem dinheiro que pague, não tem que possa ser. Que bênção, que história maravilhosa. E a gente vê a Mari falando, como eu falei no início, a gente sente muita verdade nas palavras da Mari, né?
Isso transmite uma coisa muito boa para a gente. A gente falou para você deixar uma palavra para as mulheres que querem empreender, mas eu acho que é mais interessante eu também perguntar para você deixar uma palavra para a mãe que tem filho hoje. Porque você falou que o teu pai ele te fazia voar. Na tua mente, teu pai te fazia entender que você podia ser o que você quisesse. Não. Que bacana isso, né? Assim, durante um certo período da minha vida, eu criei minha filha de um jeito. Depois, a maturidade e o entendimento me fizeram criar ela de outro. Então, se eu posso falar para uma mãe assim, nunca, nem para filho, nem para marido. E, inclusive, quando eu aconselho meninas aqui da igreja que vão casar, enfim, né? Aconselho, jamais chama teu marido de burro. Jamais chama diminui teu marido, sabe? Se tu queres que uma pessoa corra assim, né, e prospere, tu tens que dizer para ela o quanto ela é capaz de fazer aquilo. Sim. Não depreciar o que ela fez de errado. Então, assim, nunca, né? Eu vou chamar minha filha de burra, ou de idiota, ou de tu não sabe nada mesmo. Nunca, jamais. Então, se eu posso deixar um conselho, não façam isso com os filhos, né? Sempre tu é inteligente. Dessa vez não deu, mas vai dar da próxima, porque tu vai te esforçar mais. Tu consegue, tu é capaz. Olha só onde tu já chegou. E aí, faço isso com ela. O meu marido, mesma coisa. Nossa, como tu é bom, olha tudo que tu sabe, olha a tua disciplina. Meu marido acorda 5:30 da manhã, bodybuilder, ele ama musculação, ele é atleta. O futuro sócio. Então, assim, é sempre conduzindo a família para mostrar às pessoas onde elas podem chegar. Né? Não ficar mastigando, pontuando erros e trazendo coisas que são depreciativas. Isso para mãe com filho, né? E para a mulher que quer ser uma mãe empreendedora, enfim, levar isso com... esquecer... Como é que eu vou pontuar assim, sem julgar, né? Trabalhar sabendo que aquilo é perene e que o filho é para sempre, a família é para sempre. O trabalho hoje deu, não deu, o empreendedor, ele quebra, ele dá a volta por cima, o emprego demite, aquela empresa hoje tu é o cara dentro dela, amanhã ela te demite, não te dá nem muita explicação, sabe? Então, né, dá o sangue pelo trabalho até um limite e... cuida daquilo que tem de mais precioso. E como tá ligado, Mari, como o sucesso dos filhos, também como o fracasso também, tá ligado à figura pai, à figura mãe, né? Muito. A gente encontra muitas pessoas, muitos adultos hoje, que eles não conseguem avançar, eles ainda estão presos a palavras de maldição lançadas, né? Pela figura paterna, materna. E que tem pessoas que conseguem usar essas palavras de maldição para um trampolim, né? Nossa, tem pessoas que tu consegue dizer assim, eu duvido que tu faça, o pastor é assim. Sim. Cassiano, eu duvido que tu faz. É combustível. Se tu chegar para mim e disser assim, Maria, eu duvido que tu faz, tu já me ganhou. Já ganhasse na dúvida. Eu não sou impulsionada por coisas negativas, sabe? Agora, se tu disser pra mim, vai lá, tu é capaz. Nossa senhora, eu vou me matar pra fazer aquilo pra ti, porque tu acreditou que eu era capaz, sabe? Agora, então, as pessoas são diferentes, tem que saber conduzir isso, lidar, né? E, enfim. Extrair o melhor de cada um. Extrair o melhor de cada um. Léo, tá bom demais. Mas nós estamos chegando no final. Nós vamos fazer mais um com a Mari. Muito obrigada, gente. Mari, foi um prazer. Enquanto você falava do teu pai, eu me vi muito... Eu sou assim com a minha filha, né? Minha filha era bebê, ela disse para mim que ela queria ter uma padaria. E desde aquele dia, eu sou o cara que experimenta os cupcakes caseiros. É isso aí. E é isso que a gente deixa na vida dos nossos filhos, né? Hoje você fala com esse brilho no teu olhar do teu pai, porque ele plantou isso em você, né? Plantou. Então, só deixou coisas boas. E eu queria hoje te agradecer muito por você dividir isso com a gente. E a gente se viu, enquanto você falava, eu me vi em diversas partes aqui daquilo que você falou. Aprendi muito hoje com a tua história, porque a gente sempre aprende, né, pastor? Obrigada, Todos gente. Os dias obrigada, sim. Eu ainda tenho muito que caminhar, muito que aprender, né? Mas eu espero que aquilo que eu trouxe sobre o meu pai, sobre a minha mãe, né? A coragem, a força, assim, né? Força interior, que possam esse pai e essa mãe que eu
né, expus aqui, engrandecer a vida das pessoas e que elas possam dizer, eu quero ser esse pai e essa mãe que... né, eu saí com esse sentimento de querer ser realmente para a vida da minha filha. Eu tento também. Para que daqui a alguns anos ela esteja aqui falando, eu tive um pai que me fez voar. Isso é muito bom. Parabéns, Mari. Muito obrigada. Pastor, deixar para o senhor fazer as considerações finais aí, mas também não podia deixar de encerrar sem antes de dizer, Mari, aquela parte que você falou que foi uma parte negativa que você não faria, de tratar o senhor Eliseu com aquela arrogância de juventude, mas é uma coisa que a gente não pode se culpar, né, Mari? A gente jamais imagina um jovem de 20 anos, né, com tanto poder na mão, né, com tanta responsabilidade, mas e que bacana que hoje você olha e essa é a única parte negativa, né? Só faz 20 anos, né? Mas, que bênção. Um dia aprendeu. E é o Senhor quem faz a gente voltar para o nosso passado e dizer, aquilo lá eu fiz errado, né? Amém. É só Jesus que nos traz isso à luz, né? Que bacana. Que Deus te dê muito sabedoria, Deus abençoe muito a tua casa, a tua vida. E foi um momento maravilhoso, pastor Cassiano. Obrigada. Glória a Deus. Mari, pode fazer suas considerações finais. Quero agradecer muito, muito, né? Você topou o desafio de estar aqui com a gente. Eu falo, né, publicamente nessa programação. Você é um presente de Deus pela Life Peace. A Mari é muito segura, né? A Mari é muito dos cálculos. A Mari é muito precisa. Então, muitas decisões, muitas coisas que a gente fez, a Mari estava junto com a gente. Que né? bênção. Então, eu louvo a Deus pela tua vida. Robson é meu amigão, né? A tua filha é incrível, uma bênção. Ai, graças a tomara Deus. que case Obrigada. aqui na Life Peace também. Torço para que sim. Estou orando. Estou orando por um pretendente. Ai, gente, mas assim, considerações finais. Coloque a sua vida inteira depositada no Senhor, porque depois que eu vivi para glorificar o nome de Deus, a minha vida, ela serve para glorificar o nome de Deus. Então não me interessa o negócio que eu vou fazer, se ele não glorificar a Deus, de nada adiantou, né? E siga seus sonhos com muita coragem, resistência, resiliência, persistência. A gente vê hoje que as pessoas desistem muito fácil, né? Fácil, exato. E sabendo o propósito que Deus tem para a vida da gente, os sonhos que a gente tem no coração, tendo coragem e persistência, tudo a gente pode, gente. Acreditem no meu pai, acreditem no meu pai. Meu pai ia dizer, não, tu pode tudo. Acreditem no meu pai, você também pode. Que bênção, que bênção. Gente, desejamos a vocês, né, chegando ao final dessa programação. Léo, tu é uma bênção. Obrigado, pastor. Eu estou aprendendo muito contigo. E, pastor, deixa eu só falar... Deixa eu olhar para aquela câmera ali para a gente encerrar. Eu queria que você, hoje, mediante tudo isso que a gente falou de vida, né, do pai da Mari, que já não está mais entre a gente, mas hoje eu terminei meu programa de rádio hoje, para quem acompanha na 97.9, e todos os dias uma senhora de Nova Hartz, a dona Zilda, ela me ligava e me fazia o mesmo convite. Léo, eu preciso que você venha aqui em casa almoçar comigo. E ela falava, pastor, sempre assim, ela se referia ao meu nome me chamando de Léo, se queira ou não queira. E ela lançou esse bordão no rádio, ficou muito engraçado. E ela nos acompanhava todos os dias, me ligava. Teve dias em que eu não estava bem, que a dona Zilda ligou para mim fora do ar. Ela sentia no ar quando eu não estava bem e orava por mim. Caralho. E ficou a promessa, eu vou almoçar com a senhora, dona Zilda, e ia ser essa semana. E hoje, quando eu falava o nome dela, eu recebi uma ligação dizendo, Léo, a dona Zilda faleceu no sábado. E ela pediu para mim te dizer que ela te ama e de que ela queria muito ter te dado um abraço. Eu encerro hoje com essa frase, a vida é agora. Uau. As pessoas que você quer almoçar, que você quer abraçar, que você quer conhecer, quer estar junto, é hoje. Né? A roupa que você quer tanto usar é para agora, para o culto de hoje, não é para amanhã, porque para amanhã a gente só tem planos e possibilidades. O que a gente tem hoje é real, o que é real é hoje. Eu queria que você aproveitasse a vida com as pessoas que você gosta, que você ama, para que depois você não receba a ligação que eu recebi e meu coração se encheu de tristeza. Eu poderia ter ido almoçar com a dona Zilda, mas realmente não deu tempo. Meu Deus. O ontem não volta mais, o amanhã a Deus pertence e hoje a gente tem que fazer o que tiver que ser feito. O hoje é um presente. Hoje é um presente. Eu desejo a você muita saúde, paz e prosperidade. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Amém.